Capítulo 6. De sua ordenação até o início da pregação aos índios de Cross Wixon, de 13 de junho de 1744 a 18 de junho de 1745. 13 de junho de 1744 em Elizabethtown. Passei um tempo considerável escrevendo um relato da maneira de viver dos índios para ser enviado à Escócia. Também passei algum tempo conversando com amigos, mas não com grande prazer espiritual. 14 de junho. Recebi alguma atenção especial da parte de amigos e admirei-me que Deus abrisse os corações de alguns para tratar-me com bondade. Via a mim mesmo como sendo indigno de qualquer favor procedente de Deus ou de quaisquer dos meus companheiros. Sofri muito com dor de cabeça. Entretanto, estava determinado a empreender minha viagem para Delaware à tarde. Mas quando a tarde chegou, minha dor aumentou excessivamente, de modo que fui obrigado a ir para a cama. Nota: abre aspas. Na terça-feira, 19 de junho, Brainerd partiu de viagem e dentro de 3 dias chegou à sua casa perto de Forks of Delaware. Esta viagem foi feita em meio a muita debilidade física, mas sua alma foi consolada. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 24 de junho, Dia do Senhor. Estou extremamente débil e quase não posso caminhar. Porém, visitei meus índios e muito esforcei-me para instruí-los. Trabalhei com alguns deles que antipatizavam muito com o cristianismo. Minha mente sentia-se sobrecarregada diante do peso e da dificuldade de minha tarefa. Toda a minha esperança e dependência de sucesso pareciam estar em Deus, pois só Ele poderia tornar os índios dispostos a receber instrução. Meu coração voltou-se para a oração, enviando pedidos silenciosos a Deus, mesmo enquanto falava a eles. Que eu sempre haja na força do Senhor. 25 de junho. Melhorei um pouco de saúde em comparação com os últimos dias, e fui capaz de passar uma boa parte do dia em oração e estudo intenso. Tive grande liberdade e fervor. Anelei especialmente pela presença de Deus em meu trabalho e que os pobres pagãos se convertessem. Na oração da noitinha, minha fé e esperança em Deus receberam uma nova vitalidade. Para os olhos da razão, tudo quanto diz respeito à conversão dos pagãos é negro como a meia-noite, mas só posso esperar em Deus quanto ao acontecimento de algo glorioso entre eles. Minha alma debateu-se pelo avanço do reino do Redentor na face da terra. Temi muito em admitir algum pensamento vão e então perder o senso das realidades divinas. Desejo muito manter uma atitude celestial permanente. 26 de junho. Pela manhã, meus desejos pareciam elevar-se livremente até Deus. Estive ocupado a maior parte do dia traduzindo orações para a língua dos índios Delaware. Tive grande dificuldade, pois meu intérprete não estava nada familiarizado com a tarefa. Embora me sentisse muito desencorajado diante da extrema dificuldade do trabalho, Deus me susteve e, especialmente à noite, refrigerou-me docemente a alma. Em oração, minha alma pôde expandir-se e minha fé atuou em um exercício sensível, e assim fui capacitado a clamar a Deus pelos pobres índios. Embora a conversão deles pareça impossível para o homem, para Deus tudo é possível. Minha fé foi muito fortalecida quando observei a admirável ajuda dada por Deus a seus servos Neemias e Esdras, na reforma do povo de Deus e no restabelecimento da antiga comunidade de Israel.
Fui poderosamente ajudado em oração em favor de meus queridos amigos crentes, como também em favor de outros, segundo penso, sem Cristo. Mas minha preocupação maior foi acerca dos pobres pagãos, sobretudo aqueles que estão ao meu encargo, e pude orar fervorosamente por eles, esperando que Deus descesse dos céus para a salvação deles. Pareceu-me que não poderia mesmo haver empecilho suficiente para obstruir essa obra gloriosa, porquanto o Deus vivo, segundo minhas vivas esperanças, estava engajado nela. Continuei assim em uma solene atitude mental, elevando meu coração a Deus com a ajuda e graça divinas, rogando que eu pudesse me mortificar mais ainda para o mundo presente, a fim de que minha alma estivesse voltada continuamente para o avanço do reino de Cristo. Desejei ardorosamente que Deus me purificasse mais, para que eu fosse como um vaso escolhido para levar o seu nome entre os pagãos. 28 de junho. Passei a manhã lendo várias porções das Santas Escrituras, e também em oração fervorosa pelos meus índios, a fim de que Deus estabelecesse o seu reino entre eles, colocando-os em sua igreja. Cerca das 9 horas recolhi-me ao meu lugar usual de retiro na floresta, e novamente recebi alguma ajuda em oração. Minha maior preocupação foi a conversão dos pagãos a Deus, e o Senhor ajudou-me a implorar-lhe em favor deles. Aproximando-se o meio-dia, cavalguei até os índios para pregar, e enquanto seguia, meu coração orava a Deus em favor deles. Pude dizer abertamente a Deus que ele sabia que a causa na qual eu estava engajado não era minha, e sim a sua própria causa, e que a conversão dos pobres índios redundaria em sua própria glória. Louvei a Deus por não ter o desejo da conversão deles, a fim de que eu fosse honrado pelo mundo como instrumento dessa conversão. Senti alguma desenvoltura ao falar aos índios. 30 de junho. Minha alma ficou muito solene diante da leitura da Palavra de Deus, em especial o capítulo 9 de Daniel. Vi como Deus chama os seus servos à oração, levando-os a lutarem com Ele quando Ele decide derramar qualquer bênção misericordiosa sobre a sua igreja. Contudo, senti-me infeliz ao pensar em minha lentidão e inatividade, quando parecia haver tanta coisa para fazer na edificação de Sião. Como Sião jaz desolada. Dia do Senhor, 1º de julho. Depois que cheguei entre os índios, minha mente ficou confusa e nada senti daquela doce dependência de Deus com a qual minha alma fora consolada nos dias anteriores. Passei as horas antes do meio-dia nessa postura mental e preguei aos índios em nada encorajado. À tarde continuava sentindo-me estéril quando comecei a pregar, isso pelo espaço de meia hora. Parecia que eu nada sabia e que nada tinha para dizer aos índios. Mas pouco depois achei em mim mesmo um espírito de amor, calor e poder, e Deus me ajudou a pleitear com eles para que se voltassem das vaidades do paganismo para o Deus vivo. Estou persuadido que o Senhor tocou em suas consciências, pois eu nunca notara tal atenção da parte deles. Quando os deixei, passei o tempo todo em que cavalgava de volta ao meu alojamento, 5 quilômetros dali, em oração e louvores a Deus. Depois de chegar quase à metade do percurso, ocorreu-me que deveria dedicar-me novamente a Deus, o que fiz com a maior solenidade e indizível satisfação. Dediquei-me renovadamente, tendo em vista a obra do ministério. Isso fiz pela graça divina, espero, sem qualquer omissão ou reserva, disposto a não evitar quaisquer dificuldades que pudessem acompanhar essa grande e bendita obra.
Até parecia que eu estava mais livre, animado e sincero nessa minha dedicação a Deus. Minha alma toda clamava, abre aspas, Senhor, dedico-me a Ti, ó, aceita-me e deixa-me ser Teu para sempre, Senhor. Nada mais desejo, não desejo outra coisa. Ó, vem, vem, Senhor, aceita um pobre verme. Fecha aspas. Meu coração rejubilava-se em minha obra particular como missionário. Regozijava-me em minha necessidade de abnegação em vários aspectos. Continuei a dedicar-me a Deus, implorando-lhe a misericórdia, orando incessantemente a cada momento com doce fervor. Visto que meu corpo nestes últimos dias está enfraquecendo visivelmente e que me sinto muito desgastado, agora parecia muito abatido. Meus dedos ficaram fracos e um tanto entorpecidos, de tal maneira que quase não podia esticá-los direito. E quando eu desmontava de meu cavalo, quase não podia andar, pois minhas juntas pareciam soltas umas das outras. Mas senti forças abundantes em meu homem interior. Preguei aos civilizados. Deus muito me ajudou, especialmente em oração. Diversos de meus pobres índios sentiram-se tão impulsionados que vieram também à reunião, e um deles pareceu muito interessado. 3 de julho. Continuo muito fraco. Pela manhã pude orar sob o senso de minha necessidade da ajuda divina e confio que exerci alguma fé nesse exercício. E também, bendito seja Deus, pude pleitear junto dele por bastante tempo. Na verdade, Deus tem sido bondoso comigo. Todavia, minha alma lamenta, entristecendo-se diante de minha pecaminosidade e esterilidade, e anelei por atarefar-me mais no serviço do Senhor. Perto das 9 horas, retirei-me novamente para orar, e através da bondade divina, recebi o bendito espírito de oração. Minha alma amou a esse dever, anelando por Deus. Oh, quão bom é pertencer ao Senhor, quão bom é dedicar-se sensivelmente a Ele. Quão bendita porção é Deus, quão glorioso e amorável é Ele mesmo. Minha alma anelou por utilizar melhor meu tempo para Deus. Passei a maior parte do dia traduzindo orações para a língua dos índios. À noite, fui capacitado novamente a lutar com Deus em oração fervorosa. Pude manter uma atitude espiritual de autodesconfiança e de vigilância, sentindo-me preocupado e apreensivo a fim de não permitir qualquer atitude de descuido ou autoconfiança. 6 de julho. Hoje pela manhã despertei no temor de Deus e passei meus primeiros minutos acordado em oração pela minha santificação, a fim de que a minha alma fosse lavada de sua excessiva poluição e contaminação. Quando me levantei, passei algum tempo lendo a palavra de Deus e orando. Clamei a Deus, premido pelo senso de minha grande indigência. Ultimamente tenho me preocupado muito com as qualificações ministeriais e com a conversão dos pagãos. No ano passado eu desejava estar preparado para o mundo da glória, desejando partir prontamente deste mundo. Mas de um tempo para cá só me interesso pela conversão dos pagãos, e assim anelo continuar vivo. Mas bendito seja Deus, tenho menos desejo de viver para os prazeres deste mundo do que jamais me acontecera antes. Gosto e amo viver como um peregrino, e desejo a graça para poder imitar a vida, os labores e os sofrimentos de Paulo entre os pagãos. E quando agora desejo maior santidade, não é tanto por minha própria causa como antes, e sim para que eu possa tornar-me um capaz ministro do Evangelho, especialmente em favor dos pagãos. 7 de julho.
Hoje pela manhã senti uma grande indisposição, com o vigor desgastado e exaurido. Mas ao ler a história do arrebatamento de Elias, senti-me refrigerado e tocado, podendo desfrutar de alguma disposição e fervor em oração. Muito ansiei por ter os dons e as graças ministeriais, a fim de poder fazer alguma coisa pela causa de Deus. Depois, fui refrigerado e revigorado enquanto lia o primeiro caso de consciência de Elaine. Em seguida, pude orar com algum ardor de alma, temendo a negligência e a autoconfiança, mas desejando maior santificação. Dia do Senhor, 8 de julho. Minha alma sentiu-se extremamente unida aos santos da antiguidade, mas também aos santos contemporâneos. Ficou especialmente enternecida, sentindo-se ligada a Elias e Eliseu. Pude clamar a Deus com um espírito de confiança infantil, continuando em oração fervorosa por algum tempo. Dediquei-me ao doce dever da intercessão. Pude relembrar um bom número de queridos amigos e de almas preciosas, sem esquecer-me dos ministros de Cristo. Prossegui nessa atitude mental, temendo qualquer pensamento vazio até que adormeci. 21 de julho. Nesta manhã, fiquei muito oprimido pelo senso de culpa e de vergonha devido à minha vileza e poluição internas. Cerca das 9 horas, retirei-me para a mata a fim de orar, mas não recebi grande consolo, pois a mim mesmo eu parecia ser a mais vil e ruim de todas as criaturas da terra. Quase não conseguia tolerar-me. Tão vil e ruim me sentia que pensei jamais poder erguer o rosto no céu se Deus, em sua graça infinita, chegasse a levar-me até lá. Já perto da noite, começou a avultar-se diante de mim a responsabilidade de meu trabalho entre os índios. Isso foi agravado por diversas coisas que ouvi, em particular, que tensionavam reunir-se no dia seguinte para uma festa idólatra com danças. Entrei em angústia. Pensei que por motivo de consciência eu deveria tentar interrompê-la, mas não sabia como conseguiria isto. Porém, retirei-me para orar e pedi poder do alto. Meu coração expandiu-se muito em oração e minha alma debateu-se como nunca até onde me recordo. Entrei em tal angústia e implorei com tanto fervor e importunação que quando me ergui estava extremamente fraco e abatido e quase não podia manter-me ereto. Minhas juntas pareciam frouxas, o suor escorria por meu rosto e pelo meu corpo todo. Minha constituição física parecia prestes a dissolver-se. Até onde eu podia julgar, tinha-me desvencilhado de toda finalidade egoísta em minhas súplicas fervorosas pelos pobres índios. Eu sabia que eles estavam ali reunidos para adorar os demônios e não a Deus. Isso fazia-me clamar do fundo da alma para que Deus me ajudasse prontamente em minhas tentativas de interromper aquela reunião idólatra. Minha alma derramou-se por muito tempo e pensei que Deus me ouviria, indo comigo a fim de vindicar a sua própria causa. Parecia-me poder confiar em Deus quanto à sua presença e assistência. Assim, passei o anoitecer orando incessantemente pela ajuda divina, a fim de que eu não mais dependesse tanto de mim mesmo, mas que dependesse o tempo todo de Deus. Aquilo pelo que passei foi notável, de fato inefável. Tudo aqui desvaneceu-se e nada parecia importante para mim, exceto a santidade no coração e na vida e a conversão dos pagãos a Deus. Todos os meus cuidados, temores e desejos que poderiam ser classificados como mundanos desapareceram, e em minha estima pareciam menos importantes que um pequeno sopro. Ansiei muito que Deus fizesse um nome entre os pagãos.
e apelei a ele com a maior liberdade, dizendo-lhe que ele sabia que eu preferia a ele do que a minha maior satisfação. Com efeito, não me restou noção de alegria deste mundo. Não me importava onde ou como vivesse, e nem quais dificuldades eu tivesse de passar, contanto que pudesse ganhar almas para Cristo. Continuei nessa atitude mental noite adentro. Quando dormia, sonhava sobre essas coisas, e quando acordava, o que sucedeu por diversas vezes, a primeira coisa que me ocorria era o grande trabalho de rogar a Deus proteção contra Satanás. Dia do Senhor, 22 de julho. Ao despertar, minha alma concentrou-se no que parecia estar diante de mim. Clamei a Deus antes mesmo de sair do leito, e assim que me vesti, fui para a mata a fim de derramar minha alma aflita diante de Deus, em especial pedindo-lhe ajuda para meu grande trabalho, pois quase não conseguia pensar em outra coisa. Desfrutei do mesmo fervor e com inigualável liberdade dediquei-me de novo a Deus para a vida ou para a morte, para todas as durezas a que Ele me chamasse entre os pagãos. Senti como se nada pudesse desencorajar-me daquele bendito trabalho. Tive a forte esperança de que Deus romperia os céus e desceria, fazendo alguma maravilha entre os pagãos. Enquanto cavalgava até onde os índios estavam, cerca de 5 quilômetros de distância, meu coração elevava-se continuamente a Deus em busca de sua presença e ajuda, quase na expectativa que Deus faria deste o dia de seu poder e graça entre os pobres índios. Quando cheguei onde eles estavam, encontrei-os ocupados em seus festejos, mas mediante a bondade divina, consegui persuadi-los a desistir e a ouvir a minha pregação. No entanto, ainda assim pareceu-me que não manifestava-se coisa alguma do poder de Deus entre eles. Preguei-lhes novamente à tarde e pude notar que os índios estavam mais sérios do que antes, mas ainda assim nada observei de especial entre eles. Diante disso, Satanás tirou proveito da ocasião para tentar-me e esbofetear-me com malditas sugestões. Abre aspas. Deus não existe, ou mesmo que exista, ele não é capaz de converter os índios antes deles terem mais conhecimentos. Fecha aspas. Sentia-me cansado e debilitado, com a alma esmagada por perplexidades. Porém eu estava mortificado quanto a todos os encantos do mundo, resolvido a continuar esperando em Deus no tocante à conversão dos pagãos, embora o diabo me tentasse a pensar o contrário. 24 de julho. Cavalguei quase 27 quilômetros na direção oeste, subindo por uma íngreme montanha, a fim de chegar a alguns índios. Consegui reunir cerca de 30 deles e preguei à noitinha. Fiquei alojado entre eles. Eu estava fraco e bastante desconsolado, mas não aceitava a ideia de quaisquer outras circunstâncias ou atividades na vida. Meu desejo todo era a conversão dos pagãos e toda a minha esperança estava fixa em Deus. Deus não me permitiu agradar ou consolar a mim mesmo com a esperança de ver amigos ou retornar à companhia de meus conhecidos e então desfrutar de confortos materiais. 1º de setembro. Depois de um período de muita debilidade física, senti-me mais robustecido, ao ponto de ser capaz de passar 2 ou 3 horas escrevendo sobre um assunto divino. Pude desfrutar de algum consolo e doçura de sentimentos sobre as coisas sagradas. E visto que minhas forças físicas me foram um tanto restauradas, minha alma também me pareceu revigorar-se um pouco, atarefando-se nas coisas de Deus. 2 de setembro, dia do Senhor. Fui capaz de falar a meus pobres índios com muito empenho e fervor. Estou persuadido que Deus me permitiu exercer fé nele enquanto pregava.
Percebi que alguns deles temiam dar ouvidos e abraçar o cristianismo para não serem enfeitiçados e envenenados por alguns dos powwows, os feiticeiros. No entanto, pude exortá-los a não temerem tais coisas, mas antes a confiarem em Deus quanto ao livramento e à segurança. Lancei um desafio a todos esses poderes das trevas para que primeiro desfechassem seu pior ataque contra mim. Expliquei àquela minha gente que eu era um crente e perguntei deles por que os powwows não me enfeitiçavam e nem me envenenavam. Mas raramente me sentira tão inadequado e indigno do que nesse meu ato. Percebi que estava diretamente envolvida a honra de Deus e desejei ser preservado, não por algum motivo egocêntrico, mas para que pudesse dar testemunho do poder e da bondade de Deus, bem como da veracidade do cristianismo, a fim de que Deus fosse glorificado. Depois percebi que minha alma regozijava-se em Deus devido à ajuda prestada por sua graça. Nota: abre aspas. Depois disso, Brainerd empreendeu uma viagem até a Nova Inglaterra e esteve ausente de sua cabana em Forks of Delaware pelo espaço de 3 semanas. Durante esse tempo, esteve quase sempre em grande debilidade física. Todavia, na parte final da jornada, era notório que ele conseguira bastante melhora em seu estado de saúde e em sua aparência geral. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 26 de setembro. Cavalguei de volta para casa em Forks of Delaware. Quanto motivo tenho para bendizer a Deus, o qual me preservou em viagem a cavalo por mais de 670 quilômetros, sem que nenhum de meus ossos fosse quebrado. Também tenho recuperado muito de minha saúde. Que eu possa dedicar todo o meu ser a Deus, só assim posso dar-lhe algum retorno. Nota: abre aspas. Quando Brainerd começou a pregar ali, não tinha mais do que 20 ou 25 ouvintes. Com o tempo, esse número aumentou para 40 ou mais, e com frequência, pessoas que residiam nas imediações vinham para ouvi-lo. Em carta ao pastor Pemberton, ele afirmou o que segue, fecha aspas. Os efeitos que as verdades da palavra de Deus têm tido sobre alguns dos índios deste lugar são um tanto encorajadores. Alguns deles têm sido levados a renunciar à idolatria e estão deixando de participar daquelas festas nas quais costumam oferecer sacrifícios a certos supostos poderes desconhecidos. Alguns poucos dentre eles, já faz agora algum tempo, têm manifestado uma séria preocupação pelo seu bem-estar eterno. Eles continuam a inquirir pelo caminho para Sião com tal diligência, fervor e compatível solicitude que isso me tem dado razão para esperar que Deus, que tem iniciado essa obra entre eles, dará prosseguimento à mesma até que daí resulte a conversão salvadora deles ao Senhor. Esses não somente passaram a detestar suas antigas noções idólatras, mas também a esforçar-se para trazerem de longe os seus amigos. E visto que estão buscando a salvação para suas próprias almas, assim também parecem desejosos, e alguns deles mostram-se intensos nisso, que outros sejam estimulados a fazer a mesma coisa. Também há muitas dificuldades que acompanham a cristianização desses pobres pagãos. Em primeiro lugar, suas mentes vivem cheias de preconceitos contra o cristianismo por causa de suas vidas caracterizadas pelos vícios e por causa da conduta não cristã de certas pessoas que se dizem cristãs. Esses não somente lhes dão o pior exemplo possível, mas existem até alguns que usam de muitas palavras para dissuadir os índios a tornarem-se cristãos, prevendo que se estes se converterem a Deus, perder-se-ia assim a sua esperança de lucro ilegítimo.
Além disso, aqueles pobres pagãos são extremamente apegados a seus costumes, tradições e lendas fantásticas de seus antepassados. Parece que o alicerce de todas as suas outras noções tem por base a ideia que o Deus que os criou não foi o mesmo que fez os brancos. Esse outro Deus teria ordenado que vivessem caçando e etc., jamais amoldando-se aos costumes das pessoas brancas. Assim, mesmo quando desejam tornar-se cristãos, com frequência respondem que viverão conforme seus pais sempre viveram, para irem para junto deles quando morrerem. Quando os milagres de Cristo e de seus apóstolos são mencionados como prova da veracidade do cristianismo, eles também mencionam diversos milagres que seus pais lhes contaram que teriam sido operados entre os índios, e Satanás leva-os a acreditar que assim sucedeu. Apegam-se muito à idolatria, realizando festas frequentes, quando comem em honra a algum dos seres desconhecidos, os quais, segundo supõem, lhes falam por meio de sonhos, prometendo-lhes sucesso na caça e em outros afazeres, quando oferecem-lhes sacrifícios. Também, por muitas vezes, oferecem seus sacrifícios aos espíritos dos mortos, os quais, segundo supõem, carecem de favores da parte dos vivos, mas que, no entanto, acham-se em uma condição tal que podem recompensar as demonstrações de bondade que os vivos mostram para com eles, e explicam todas as suas calamidades à negligência quanto a esses sacrifícios. Ainda admiram muitíssimo aqueles dentre eles que chamam de powwows, os quais supostamente possuem o poder de enfeitiçar, de envenenar alguém até a morte, ou de pelo menos de uma maneira muito maléfica, e entendem que seria a triste sorte deles ficarem assim enfeitiçados no caso de se tornarem cristãos. A maneira deles viverem também é uma grande desvantagem ao desígnio de sua cristianização. Vivem continuamente vagueando de lugar para lugar, sendo muito raro que surja alguma oportunidade para instruir mais detidamente qualquer deles. 1º de outubro. Estive ocupado em preparar-me para minha tensionada viagem ao rio Susquehanna. Por várias vezes retirei-me para a floresta, a fim de orar em secreto, e procurei pedir que a presença divina fosse comigo até os pobres pagãos, a quem me competia pregar o Evangelho. Pouco antes do anoitecer, cavalguei cerca de 6,5 km e tive um encontro com o irmão Byron, que a meu pedido viera ser meu companheiro de viagem até o território indígena. Regozijei-me ao vê-lo e confio em Deus que o nosso diálogo me foi muito proveitoso. Conforme acho, percebi o mais morto do que eu para o mundo, para os seus cuidados ansiosos e para as suas atrações. Isso levou-me a examinar a mim mesmo, conferindo-me um senso mais profundo de minha culpa, ingratidão e miséria. 2 de outubro. Parti de viagem em companhia do querido irmão Byron e de meu intérprete, além de 2 chefes índios de Forks of Delaware. Viajamos por cerca de 40 quilômetros e ficamos alojados numa das últimas cabanas existentes em nossa estrada, depois da qual nada mais havia senão a floresta horrenda e uivante. 3 de outubro. Em nossa jornada, continuamos na floresta e enfrentamos a mais difícil e perigosa viagem que já tínhamos feito até então. Quase não havia mais nada à nossa frente, senão elevadas montanhas, vales profundos e rochedos imensos, entre os quais tivemos de avançar. Entretanto, pude sentir certa alegria espiritual durante parte do dia, e minha mente ocupou-se em intensa meditação sobre certo assunto espiritual. Quando já escurecia, minha égua prendeu uma perna entre umas rochas e caiu debaixo de mim,
e somente pela bondade divina não fiquei machucado, mas a égua quebrou a perna. Visto que o local era tão desolado, longe cerca de 50 quilômetros de qualquer casa, nada vi que pudesse preservar a vida do animal, e assim fui obrigado a matá-la, prosseguindo a viagem a pé. Esse acidente, uma vez mais, me fez admirar a bondade divina, que sempre impediu que algum osso meu fosse quebrado, embora todos eles me doessem. Quando já estava escurecendo, acendemos uma fogueira, cortamos alguns arbustos e fizemos um abrigo sobre as nossas cabeças para proteger-nos da geada que caía pesada naquela noite. Então, entregando-nos a Deus por meio de uma oração, deitamo-nos no chão e dormimos tranquilamente. Nota: abre aspas. No dia seguinte, os viajantes prosseguiram viagem, e quando anoiteceu, abrigaram-se na floresta da mesma maneira que tinham feito na noite anterior. Fecha aspas. 5 de outubro. Chegamos à beira do rio Susquehanna, em um local chamado Openhohaupen, e ali encontrei 12 cabanas de índios. Depois de ter saudado o chefe de maneira amigável, disse-lhe o que viera fazer e que o meu desejo era ensinar-lhes o cristianismo. Após alguma consulta, os índios reuniram-se e pude pregar para eles. Depois que terminei, perguntei se gostariam de ouvir-me de novo. Eles responderam que iam resolver, e logo mandaram-me um recado de que estariam presentes imediatamente se eu quisesse pregar. Assim, por ambas as vezes preguei com grande liberdade. Quando perguntei novamente se eles gostariam de continuar a ouvir-me, responderam que o fariam no dia seguinte. Percebi claramente a impossibilidade de fazer qualquer coisa por aqueles pobres pagãos se não houvesse uma ajuda especial do alto. Então minha alma pareceu descansar em Deus, deixando nas mãos dele fazer conforme melhor lhe agradasse, por ser aquela a sua própria causa. De fato, por meio da bondade divina, sentira algo dessa atitude mental por quase todo o tempo em que estive em jornada e até certo ponto antes de ter partido para lá. 6 de outubro. Levantei-me cedo e busquei o Senhor para que me ajudasse em minha importante obra. Perto do meio-dia, preguei novamente aos índios. À tarde visitei-os de casa em casa, convidando-os a virem ouvir-me novamente no dia seguinte, pedindo que desistissem de caçar até a segunda-feira, conforme tinham planejado. Confio que nesta noite o Senhor se pôs ao meu lado, a fim de encorajar-me e fortalecer a minha alma. Passei mais de 1 hora em retiro secreto quando pude derramar o meu coração diante de Deus, rogando-lhe que aumentasse a ação da sua graça em minha alma, que me desse mais dons ministeriais e sucesso no meu trabalho entre os infelizes índios, além de fazer petições pelos ministros e pelo povo de Deus, por queridos amigos distantes. Bendito seja Deus. 8 de outubro. Visitei os índios com o propósito de despedir-me deles, supondo que iriam à caça esta manhã. Mas como nem havia esperado, eles desejavam ouvir-me pregar novamente. Alegremente atendi o pedido deles e depois esforcei-me por responder às suas objeções contra o cristianismo. 9 de outubro. Levantamo-nos cerca de 4 horas da madrugada, recomendando-nos a Deus em oração, pedimos a sua proteção e iniciamos nossa viagem de volta para casa. À tarde, ainda a caminho, tive pensamentos claros e consoladores sobre um assunto espiritual. Viajamos com passo apertado até depois das 6 horas da tarde. Então fizemos uma fogueira e um abrigo de casca de árvore, e assim pudemos repousar.
Durante a noite, os lobos uivavam ao nosso redor, mas Deus nos preservou. 12 de outubro. Cavalguei de volta à minha casinha, onde derramei minha alma diante de Deus em oração secreta, procurando exaltá-lo devido à sua abundante graça para comigo em minha última jornada. Pelo menos nos últimos anos, nunca desfrutei de melhor saúde, e Deus, de forma maravilhosa, quase miraculosa, tem me sustentado em meio às fadigas do caminho em que cheguei até a viajar a pé. Bendito seja o Senhor que continuamente me preserva. 14 de outubro, Dia do Senhor. Fui até ao lugar de adoração pública, elevando meu coração a Deus pela sua ajuda e graça em meu grande trabalho. Deus tem sido gracioso para comigo, ajudando-me a solicitar-lhe santidade e a usar diante dele os meus melhores argumentos extraídos da encarnação e dos sofrimentos de Cristo que aconteceram para que os homens fossem santificados. Logo depois, fui muito ajudado na pregação. Não sei se Deus já me havia ajudado tanto a pregar de modo mais exato e distinto acerca do estado pecaminoso do homem. Por meio da infinita bondade de Deus, eu sentia o que estava dizendo e Ele capacitou-me a tratar a verdade divina com uma clareza incomum. 24 de outubro. Já quase ao meio-dia, cavalguei até a minha gente. Passei com eles algum tempo e orei com eles. Senti que estava na atitude mental de um peregrino na terra e muito desejei deixar esta minha infeliz tenda corporal, apesar do que percebi em mim o exercício da paciência e da resignação. Ao voltar dos índios para casa, passei o tempo todo procurando elevar meu coração a Deus. À noitinha, desfrutei de um abençoado período solitário de oração. Pude clamar a Deus com um espírito de confiança infantil pelo espaço de quase 1 hora. Desfrutei de doce desenvoltura ao suplicar por mim mesmo, por amigos queridos, ministros e outros que estão se preparando para essa obra e também pela Igreja de Deus. Desejei mostrar-me tão vivo para o serviço de Deus quanto os anjos. 31 de outubro. Pude sentir bem minha aridez e minhas falhas quanto às realidades espirituais. Minha alma estremeceu quando lembrei do fervor que havia desfrutado diante do trono da graça. Pensei se ao menos eu pudesse manter uma mente espiritual, calorosa e celestial, aspirando afetuosamente por Deus. Para mim, isso seria melhor do que a própria vida. Minha alma desejou profundamente a morte, ser libertada deste meu embotamento e esterilidade e tornar-me para sempre ativo no louvor ao Senhor. A mim parecia que eu estava vivendo para o nada, sem poder praticar qualquer bem. Quão amarga parece a minha vida! Morte, morte, minha boa amiga, apressa-te em vir livrar-me de minha rude mortalidade, para que eu seja um ser espiritual e vigoroso na eternidade. 21 de novembro. Viajei a cavalo de Newark a Rock City, debaixo do frio, e quase fui vencido pelo mau tempo. Mas durante o almoço, ao conversar com o querido pastor Jones, obtive doçura de espírito. Minha alma ama o povo de Deus, em especial os ministros de Jesus Cristo que passam pelas mesmas dificuldades que eu. 22 de novembro. Segui viagem de Rock City para o rio Delaware. Sentia-me fisicamente abatido, tendo apanhado um resfriado e muita dor de cabeça. Cerca das 6 horas da tarde, perdi-me na floresta e fiquei vagueando entre rochedos e montanhas, descendo por íngremes barrancos, cruzando pântanos e os mais temíveis e perigosos lugares. A noite escureceu de vez e poucas estrelas podiam ser vistas. Assim, fiquei exposto ao tempo.
O frio me assolava e a dor fazia minha cabeça latejar, acompanhada por dor no estômago, de tal modo que cada passo me era muito doloroso. Pouca esperança restou-me por várias horas, pensando que teria de conformar-me em passar a noite inteira na floresta, naquela aflitiva situação. Mas cerca das 9 horas da noite, encontrei uma casa devido à graça abundante de Deus e fui bondosamente acolhido. Assim, por muitas vezes, tenho ficado sujeito ao mau tempo e fora de casa, algumas vezes a noite inteira. Até aqui, porém, o Senhor me tem preservado. Bendito seja o seu nome. Essas fadigas e duras provas servem para desvincular-me da terra e, segundo espero, farão o céu tornar-se mais doce para mim. Antes, quando ficava assim exposto ao frio, à chuva e etc., eu sempre agradava a mim mesmo com pensamentos de usufruir de uma casa confortável, de uma lareira quentinha, além de outros confortos materiais. Mas agora essas coisas ocupam menos espaço em meu coração pela graça divina, e meus olhos volvem-se mais para Deus em busca de consolo. Neste mundo só espero tribulações. Antes isso me parecia estranho, mas não agora. Nesses períodos de dificuldade, não me lisonjeio diante da ideia que as coisas melhorarão mais tarde. Pelo contrário, penso quão pior poderia ter sido e como outros filhos de Deus passam por tribulações piores que as minhas. Talvez me estejam reservadas coisas piores. Bendito seja Deus que tem feito com que meus pensamentos sobre o fim de minha jornada terrestre e da dissolução de meu corpo se tornem um grande consolo para mim, mesmo debaixo de minhas piores provações. Raramente Ele permite que estes pensamentos estejam acompanhados de terrores e de melancolia. Antes, com frequência, são acompanhados de grande alegria. Nota: abre aspas. Nos 12 dias seguintes, Brainerd passou muito tempo em trabalho árduo, junto com outros, construindo para si uma cabana de toras, a fim de viver sozinho durante o inverno. Não obstante, ele pôde pregar com frequência a seus queridos índios, aludindo à ajuda divina especial que lhe fora dada em determinadas ocasiões ao dirigir-lhes a palavra. A atenção que os índios lhe davam muito o encorajou, porém, numa terça-feira, 4 de dezembro, ele afundou em grande desencorajamento ao ver a maioria deles participar de uma festa e danças idólatras, mesmo depois de muito haver se esforçado por dissuadi-los. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 6 de dezembro. Foi-me dada a feliz oportunidade de recolher-me numa casa de minha propriedade para a qual me mudei. Considerando que faz agora muito tempo, ou por motivo de debilidade física, ou por falta de um lugar para onde retirar-me, ou por causa de alguma outra dificuldade, que tenho passado algum tempo em jejum e oração secreta, e considerando também a enormidade de minha tarefa e as extremas dificuldades que a acompanham, além do fato que meus pobres índios estão agora adorando a demônios, apesar de todo o esforço que tenho empregado entre eles, o que quase avassala o meu espírito. E considerando igualmente minha grande esterilidade, amortecimento espiritual nestes últimos dias, sem falar na força de certas corrupções particulares, separei este dia para oração secreta e jejum, a fim de implorar a bênção de Deus para mim mesmo, para minha pobre gente, para meus amigos e para a Igreja de Deus em geral. A princípio, senti grande dificuldade em cumprir meus deveres do dia, por causa da aparente impossibilidade de realizá-los. Mas o Senhor ajudou-me a vencer essa dificuldade. Deus agradou-se, através do uso de meios, em conferir-me uma clara convicção de minha pecaminosidade,
podendo eu então perceber a praga oculta em meu próprio coração, mais agravadamente do que tudo o que eu tinha notado até então. Vi minha pecaminosidade especialmente nisto, que quando Deus retirou-se momentaneamente, então, ao invés de viver e morrer buscando-o, inclinei-me para uma destas duas coisas: ou render-me diante de desejos inconvenientes por coisas terrenas, como se a felicidade procedesse delas, ou mostrar-me secretamente impaciente e pertinaz, desejando a morte de qualquer maneira, de modo tal que algumas vezes cheguei a pensar que minha vida não poderia continuar a ser mais prolongada. Aquilo que por muitas vezes deixou-me em um impaciente desejo de morrer foi o desespero de não poder fazer qualquer bem nesta vida, e então eu preferia mais a morte do que uma vida inútil. Agora, entretanto, Deus me despertou para o pecado envolvido nessas atitudes, capacitando-me a pedir-lhe perdão. No entanto, não era isso tudo quanto eu queria, pois a minha alma parecia-me excessivamente poluída, meu coração um ninho de víboras ou uma gaiola de aves imundas e odiosas. Assim sendo, eu queria ser purificado pelo sangue da aspersão que purifica de todo pecado. Por isso, como penso, foi concedida a oração. Comecei a desfrutar de um fervor e de uma espiritualidade bem mais intensos do que eu pensava me serem possíveis. Deus mostrou-se mais bondoso comigo do que eu havia pensado em meus temores. Aproximando-se a noite, senti minha alma regozijar-se diante do fato que Deus é imutavelmente feliz e glorioso, e que Ele será glorificado sem importar o que suceda às suas criaturas. Assim, pude perseverar em oração até certa hora do começo da noite, quando senti tão grande necessidade da assistência divina em todos os aspectos e pela qual me empenhara tanto, que me esquecera de interromper o meu exercício espiritual a fim de tomar algum alimento necessário. Bendito seja o Senhor por qualquer ajuda que me tenha dado durante todo este dia. 7 de dezembro. Passei algum tempo dedicado à oração na parte da manhã. Desfrutei de alguma liberdade e prazer no cumprimento de meus deveres e aspirei muitíssimo ser fiel até a morte. Passei algum tempo escrevendo a respeito de um assunto religioso. Então parti de visita aos índios com a intenção de pregar-lhes a palavra. Todavia não consegui reunir coragem para falar com eles, não podendo fazê-lo sem um esforço especial, pois reconhecia que eles não gostavam de ouvir-me, especialmente agora que eles tinham acabado de voltar de sua festa idólatra de adoração aos demônios. No entanto, à noitinha, senti liberdade para orar e meditar. 12 de dezembro. Senti-me muito fraco, mas fui um tanto ajudado em oração secreta e pude clamar com prazer e doçura de alma: Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem imediatamente. Minha alma anela por Deus, pelo Deus vivo. Quão deleitoso é orar sob tão ternas influências. Isso é muito mais satisfatório do que o alimento. Embora a manhã já estivesse avançada, não tinha disposição para comer, pois todo o alimento matinal pareceu-me sem o menor sabor. Oh, quão melhor é o teu amor do que o vinho, do que o mais excelente vinho. Visitei os índios à tarde, para os quais preguei, mas sentindo-me muito solitário. Descobri que meu intérprete estava um tanto preocupado com a sua alma, o que me serviu de algum encorajamento, embora tenha me infundido uma nova preocupação. Como anelei pela sua conversão, elevei meu coração a Deus enquanto ele me falava a respeito.
Voltei para minha casa e derramei minha alma diante de Deus em favor dele. Usufruí de alguma liberdade em oração e fui capacitado, eu penso, a deixar tudo aos cuidados de Deus. 18 de dezembro. Fui ter com os índios e preguei a eles por quase 1 hora, embora sinta que faltava-me poder para chegar perto de seus corações. Finalmente, porém, senti algum fervor e Deus ajudou-me a falar-lhes calorosamente. Meu intérprete também foi muito ajudado pelo alto, e finalmente quase todas as pessoas adultas ficaram comovidas e as lágrimas desciam-lhes pelas faces. Certo homem idoso, com cerca de 100 anos de idade, como suponho, ficou tão comovido que chorou, parecendo convencido da importância do que lhes estava sendo ensinado. Permaneci com os índios um tempo considerável, exortando-os e orientando-os, e saí dali com o coração elevado a Deus em oração e louvores. Então, encorajei e exortei o meu intérprete a esforçar-se por entrar pela porta estreita. Ao chegar em casa, passei boa parte da tarde em oração e ação de graças. Notei que eu mesmo estava de coração alegre e vivificado. Grande era o meu interesse que a obra do Senhor, que agora parecia ter realmente começado, fosse efetuada com poder, com vistas à conversão daquelas pobres almas e para a glória da graça divina. 25 de dezembro. Na noite passada quase não consegui conciliar o sono, em razão de minha grande debilidade física. No entanto, meu coração nem por isso deixou de mostrar-se vivo em oração e louvor. Deleitei-me ante a glória e a felicidade divinas e regozijei-me no fato que Deus é Deus, imutavelmente dotado de glória e bênção. Penso que Deus tenha mantido abertos os meus olhos, ajudando-me a usar melhor o meu tempo, em meio à minha fraqueza física e às minhas dores, em meditação contínua sobre o trecho de Lucas 13, versículo 7. Abre aspas. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira. Fecha aspas. Minhas meditações foram amenas e desejei expor diante dos pecadores o pecado deles e o perigo em que se acham. Nota. Abre aspas. Brainerd, por alguns dias, continuou abatido no seu estado de saúde, o que parece ter servido de obstáculo em seus exercícios e buscas espirituais. Não obstante, pôde expressar que reconhecia ter sido um tanto ajudado por Deus dia após dia, por todo o resto daquela semana. Nesse tempo, pôde pregar diversas vezes aos índios, e estes continuaram mostrando algum interesse por suas próprias almas. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 9 de janeiro de 1745. Pela manhã, Deus agradou-se em remover aquela tristeza que de uns tempos para cá vinha oprimindo minha mente e concedeu-me liberdade e doçura em minhas orações. Assim fui encorajado, fortalecido e capacitado a pleitear pela graça divina, para mim mesmo e para meus pobres índios. Fui suavemente assistido em minhas intercessões diante de Deus em favor de outras pessoas. Aquelas coisas que ultimamente me têm parecido mais difíceis e quase impossíveis, agora não somente me parecem possíveis, mas até mesmo fáceis. Minha alma deleitou-se de tal modo em prosseguir em oração constante durante esse bendito período, que nem tive desejo pelo alimento necessário. Antes temi deixar de orar para não perder os instantes de doce espiritualidade, bem como a bendita gratidão a Deus que tem tomado conta de mim. Agora estou plenamente disposto a continuar vivendo, enfrentando todas as tribulações que porventura ainda restem para mim neste mundo de tristezas. Mas continuo anelando pelo céu, a fim de poder glorificar a Deus de maneira perfeita. Ó Senhor Jesus, volta rapidamente.
Dia do Senhor, 3 de fevereiro. Pela manhã conseguira livrar-me daquela melancolia e confusão que tanto tem afetado minha mente nos últimos dias. Pude orar com alguma compostura e consolo. No entanto, dirigi-me tremendo até os meus índios. Deus, porém, achou por bem ouvir minhas súplicas e ajudou-me muitíssimo, de tal maneira que a paz tomou conta da minha alma. Fiquei satisfeito diante do fato que, se nenhum dos índios tirasse proveito espiritual de minha pregação e todos eles fossem condenados, contudo eu seria aceito pelo Senhor e seria galardoado como um crente fiel, pois estou persuadido que Deus tem me permitido essa fidelidade. Indo a um outro lugar, pude desfrutar de certo grau da ajuda divina e tive grande vontade de ver meus pobres índios converterem-se. Nota: abre aspas. No sábado seguinte, Brainerd pregou em Greenwich, New Jersey. No crepúsculo, cavalgou 13 quilômetros a fim de visitar um homem tão doente que já estava moribundo, tendo-o encontrado incapaz de falar e desmaiado. Fecha aspas. 11 de fevereiro. Mais ou menos ao romper do dia, o homem doente faleceu. A cena muito me impressionou e passei a manhã com os que lamentavam a sua morte. Após orar e discursar com eles, retornei a Greenwich, onde novamente preguei baseado no Salmo 89:15. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. O Senhor prestou-me alguma ajuda espiritual e senti um terno amor pelas almas e pelo reino de Cristo. Anelei por ver os pobres pecadores ouvirem os vivas de júbilo. Várias pessoas pareciam ter ficado muito tocadas pela palavra. Após a reunião, pude conversar com liberdade e interesse com algumas pessoas que me consultaram por causa de perturbações espirituais. Então deixei o local com a mente em paz e cavalguei de volta para casa. Chegando, pus-me a conversar com amigos, procurando inculcar-lhes certas verdades espirituais. À noitinha, fiquei numa atitude mental tão séria como quase não lembro ter ficado antes. Penso que nunca senti a morte tão próxima e tão real para mim, como se eu já fosse um cadáver inerte sobre um leito, já preparado para ser posto num sepulcro escuro. Nunca isso se patenteara tão claramente para mim como naqueles instantes. No entanto, sentia-me perfeitamente tranquilo, a mente bem equilibrada e calma. A morte, ao que parecia, tinha perdido seu ferrão. Penso que nunca antes me desligara tanto dos objetos materiais como então. Oh, como a ideia da morte me pareceu algo grandioso e solene! Oh, como jaz no pó a maior de todas as honrarias! Oh, como me pareceram inúteis e insignificantes as riquezas, as honrarias e os prazeres deste mundo! Eu nem queria e nem ousava pensar em qualquer destas coisas, pois a morte, a própria morte, parecia estar à espera, na soleira da porta. Oh, eu podia ver-me morto, jazendo em um leito, posto em um esquife e em seguida depositado em uma fria sepultura com a maior solenidade, mas sem o menor terror. Passei a maior parte da noitinha conversando com um amigo crente. Bendito seja Deus pelas consolações recebidas neste dia. 15 de fevereiro. Ocupei-me em escrever quase o dia inteiro. À noitinha recebi grande ajuda ao meditar sobre aquele texto precioso de João 7,37. Abre aspas. Levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fecha aspas. Recebi então um notável senso da graça gratuita do Evangelho. Minha alma foi encorajada, aquecida e reavivada.
Muito desejei a presença de Deus em oração. Minha alma pôs-se em atitude de vigilância, temendo perder a presença daquele hóspede tão importante que eu estava entretendo. Continuei por longo tempo ocupado em oração e meditação, mesclando intermitentemente um exercício com o outro, e não me dispus a ter a atenção desviada para qualquer outra coisa. Anelei por proclamar a este mundo de pecadores a graça sobre a qual eu estava meditando. Oh, quão viva e poderosa é a palavra do bendito Deus! Dia do Senhor, 17 de fevereiro. Preguei às pessoas brancas, pois meu intérprete estava ausente, no campo e na encosta ensolarada de uma colina. O número de pessoas presentes foi bastante razoável. Muitas delas residiam a nada menos de 50 quilômetros de distância, mas outras vieram de mais perto, cerca de 30 quilômetros. Discursei para elas o dia inteiro, baseado em João 7,37. À tarde, o Senhor agradou-se em conferir-me grande liberdade e fervor em meu sermão. Fui capaz de imitar o exemplo de Cristo no texto, quando ele levantou-se e exclamou: penso que em toda a minha vida dificilmente fora capaz de expor a gratuita graça divina com maior liberdade e clareza para pecadores que perecem. Posteriormente, senti-me capaz de convidar sinceramente aos filhos de Deus a fim de que viessem beber repetidamente dessa fonte de água viva, de onde antes derivavam uma indizível satisfação. Para mim, aquelas foram horas deveras revigorantes. Entre os presentes, muitos choravam, e não duvido que o Espírito de Deus estava presente, convencendo pobres pecadores de sua urgente necessidade de Cristo. Dia do Senhor, 24 de fevereiro. Pela manhã estava muito hesitante. Estando ausente o intérprete, não sabia como fazer o trabalho entre os índios. Apesar disso, montei o cavalo e fui até eles, tendo conseguido um intérprete holandês, embora ele não estivesse bem treinado para a tarefa. Depois, voltei e preguei para algumas poucas pessoas civilizadas, tendo usado a passagem de João 6,67. Abre aspas. Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Fecha aspas. Então o Senhor pareceu tirar de sobre mim um peso, especialmente perto do fim do meu sermão. Senti-me livre para expor o amor de Cristo a seus próprios queridos discípulos. Quando o resto da humanidade abandona a Cristo e nós parecemos esquecidos dele, eis que ele então volta-se para os que lhe pertencem e diz, abre aspas, quereis também vós outros retirar-vos? Fecha aspas. Tive um senso da graça gratuita de Cristo para com seu próprio povo nestes tempos de apostasia geral, quando os crentes mesmos desviam-se em certa medida preferindo o mundo. Ó, a graça gratuita de Cristo! Que Ele nos relembre em ocasiões oportunas o perigo que há em nos desviarmos dele e nos convide a perseverar em segui-lo. Entendi que as almas desviadas que parecem estar prestes a acompanhar o mundo podem retornar, sendo acolhidas de volta prontamente pelo Senhor, mesmo que nada exista capaz de recomendá-las a Ele, e mesmo a despeito de todos os seus desvios passados. Assim, meu sermão foi apropriado para o caso de minha própria alma, pois de algum tempo para cá tenho sentido grande falta desse senso de apreensão da graça divina, e por muitas vezes tenho sido afligido em minha própria alma, porquanto não me tenho conscientizado devidamente dessa fonte aberta e capaz de purificar-me de meus pecados, visto que muito tenho labutado somente com minhas próprias forças, em busca de vida espiritual, paz de consciência e santidade crescente. Mas agora Deus mostrou-me, pelo menos até certo ponto,
o braço de todo o poder e a fonte de onde emana toda a graça. À noite, minha atitude mental era séria, dependendo da graça divina gratuita como meu auxílio, aceitação e paz de consciência. 6 de março. Passei a maior parte do dia preparando-me para uma viagem até a Nova Inglaterra. Dediquei algum tempo à oração, especialmente quanto a esse projeto. Temi perder de vista a fonte de água viva, tentando obter satisfação em meras cisternas rotas, amigos e conhecidos que poderia encontrar pelo caminho. Roguei a Deus que não me deixasse apelar para essa vaidade ou para outras coisas inúteis. Quase ao cair da noite e mesmo depois, recebi a visita de alguns amigos, alguns dos quais considero cristãos autênticos. Esses revelaram preocupar-se sinceramente comigo, parecendo tristes que eu estivesse prestes a deixá-los, especialmente porque não esperava ficar por muito tempo entre eles, ou se viveria o bastante para retornar. Oh, quão bondoso Deus tem sido comigo! Como Ele tem levantado amigos por toda parte onde a sua providência me tem chamado. Os amigos servem de grande consolação, e Deus é quem os dá e quem os torna amoráveis para comigo. Abre aspas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Fecha aspas. Salmo 103, verso 2. Nota. Abre aspas. No dia seguinte, Brainerd partiu em viagem. Passaram-se aproximadamente 5 semanas antes dele regressar. O motivo especial dessa jornada, conforme ele mesmo declarou em seu diário a 21 de março, falando da conversa com certo ministro da Nova Inglaterra, foi, abre aspas, combinei com ele sobre como levantaria algum dinheiro entre amigos crentes a fim de sustentar comigo um colega na floresta, pois eu já vivia em grande solidão pelo período de 2 anos, para que trabalhássemos juntos. Cristo também enviou seus discípulos de 2 em 2. Muito me esforcei nesse sentido, porquanto era o principal projeto que tinha em mira, na esperança que Deus me daria bom êxito para a sua glória. Fecha aspas. Primeiramente, Brainerd dirigiu-se a várias partes de Nova Jersey, onde visitou diversos ministros. Então foi a Nova York e dali subiu a Nova Inglaterra, tendo percorrido diversas regiões do estado de Connecticut. Depois retornou a Nova Jersey e encontrou-se com diversos pastores em Woodbridge, os quais, segundo ele, tinham se reunido ali a fim de consultarem sobre questões atinentes ao reino de Cristo. Ao que parece, durante a maior parte da jornada, não foi assediado por ataques de melancolia. Por mais de uma ocasião, parece ter recebido notável ajuda espiritual em suas ministrações públicas do Evangelho, pois sua prédica foi, no mais das vezes, acompanhada por provas muito esperançosas de bom efeito sobre os seus ouvintes. Também experimentou muitos períodos de consolo especial e de refrigério espiritual em conversas com outros ministros e amigos crentes, ou quando se achava sozinho em suas meditações e orações. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 13 de abril. Voltei a cavalo até minha casa em Forks of Delaware. Então subiu-me à memória as bondades do Senhor, pois Ele tomara conta de mim durante toda essa grande viagem de quase 1000 quilômetros, de maneira que nenhum de meus ossos se quebrou. Bendito seja o Senhor que me preservou nessa entediante jornada, fazendo-me regressar em segurança à minha própria casa. Verdadeiramente Deus tem me sustentado e guardado em todas as minhas idas e vindas. Dia do Senhor, 14 de abril. Meu corpo estava muito cansado devido à última viagem. Mesmo assim, pude pregar a uma considerável assembleia de pessoas civilizadas provenientes de todos os lugares em redor, sentindo boa liberdade,
alicerçado sobre Ezequiel 33:11. Abre aspas. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus. Fecha aspas. Recebi muito maior ajuda espiritual do que esperava. Nota. Abre aspas. Naquela semana, Brainerd fez uma viagem até Filadélfia, a fim de conseguir o apoio do governador do estado, para que este usasse de sua influência junto ao chefe das 6 nações indígenas, de quem era amigo íntimo, para que dessa forma Brainerd tivesse livre trânsito em Susquehanna, para instruir aos índios que ocupavam aqueles territórios. Fecha aspas. 26 de abril. Conversei com um amigo crente de forma bastante calorosa. Senti nele forte espírito de mortificação quanto às coisas deste mundo. Depois, fui capaz de orar com fervor, dependendo ternamente do Senhor Deus acerca de tudo quanto pertence à vida e à piedade. Assim que anoiteceu, recebi a visita de um querido amigo, com quem passei 1 ou 2 horas em diálogo proveitoso sobre a essência da religião. Existem muitas pessoas com quem sou capaz de falar sobre assuntos religiosos. Muito infelizmente, porém, encontro poucos com quem posso falar sobre religião viva. Entretanto, bendito seja o Senhor, há alguns que apreciam alimentar-se da polpa e não somente da casca. 30 de abril. Quase não consegui andar hoje, sendo forçado a ficar na cama onde passei o tempo em grande solidão, incapaz de ler, meditar e orar, privado de alguém com quem conversar neste mato. Oh, quão devagar passa o tempo quando nada posso fazer com algum bom propósito, e sou obrigado a ocupar-me em ninharias, desperdiçando tempo precioso. Ultimamente, porém, tenho notado ser meu dever disciplinar-me por todos os meios legítimos para que possa finalmente, em alguma pequena parcela de meu tempo, fazer algum trabalho para Deus. Aqui está a diferença entre as minhas atuais distrações e aquelas que segui no passado em meu estado natural. Naquele tempo, fiz um Deus das minhas diversões, vindo delas a minha maior satisfação, ao mesmo tempo em que negligenciava as coisas de Deus. Agora, porém, só lanço mão delas para que me ajudem a viver para Deus. Deleito-me em Deus continuamente e não nas diversões, extraindo do Senhor a minha mais alta satisfação. No passado, aquelas coisas eram o meu tudo, mas agora são apenas meios para que eu chegue ao meu tudo. Aquelas coisas que tomam meu tempo, quando vistas por esse ângulo, não tendem a impedir minha espiritualidade, e sim a promovê-la. Agora percebo mais do que nunca que tais coisas são absolutamente necessárias. 2 de maio. À noitinha, sentindo que minha saúde tinha melhorado um pouco, fui passear pela floresta e desfrutei de um breve período de doce meditação e oração. Meus pensamentos giravam em torno do Salmo 17:15. Abre aspas. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Fecha aspas. Foi um texto precioso para mim. Desejei pregá-lo para o mundo inteiro. Pareceu-me que todos os homens deveriam emocionar-se profundamente como eu diante de tão preciosas verdades divinas. Meus pensamentos estavam cristalinamente claros e minha alma refrigerada. Bendito seja o Senhor que minha mente não está carregada de tristeza como chegou a acontecer há algum tempo atrás, apesar de minha passada e presente debilidade, agora por muitos dias acumulada. 7 de maio. Passei o dia preparando-me para uma viagem ao interior da floresta. Continuei fraco e preocupei-me sobre como conseguiria fazer tão difícil viagem. Desejei ter mais energias físicas para poder passar o dia em jejum e oração. Nota.
Abre aspas. No dia seguinte, Brainerd partiu com seu intérprete para o rio Susquehanna. Ele suportou grandes dificuldades e fadigas na travessia da floresta. Depois de ter passado uma noite em pleno mato, foi surpreendido por uma tempestade com ventos do nordeste e quase pereceu. Não tendo onde abrigar-se e não podendo fazer uma fogueira por causa da chuva torrencial, resolveu prosseguir na esperança de encontrar qualquer abrigo sem o qual julgava ser impossível sobreviver à noite. Mas visto que os cavalos comeram algo venenoso no lugar onde passaram a noite, ficaram tão doentes que Brainerd e seu intérprete tiveram de arrastá-los após si seguindo a pé. Finalmente, pela misericórdia de Deus, ao anoitecer, chegaram a uma cabana de toras, onde se abrigaram para passar a noite. Depois de chegarem às margens do rio Susquehanna, viajaram por cerca de 160 quilômetros rio abaixo, tendo visitado muitas aldeias e povoados indígenas. Estiveram com 7 ou 8 tribos diferentes, pregando com a ajuda de diversos intérpretes. Algumas vezes Brainerd ficava extremamente desencorajado, de espírito abatido por causa da oposição dos índios ao cristianismo. Mas noutras oportunidades ficava encorajado diante da disposição de alguns em ouvir a palavra e receber instrução. Ali encontrou alguns que já o tinham ouvido em Kaunalmik. Esses ouviram-no novamente com grande satisfação. Brainerd ficou uma quinzena entre os índios daquele rio, passando por muitas dificuldades, dormindo no chão e algumas vezes ao ar livre. Ao atravessar a floresta, contraiu malária e passou a sofrer de febre alta, com dores extremas na cabeça e no fígado, com abundante evacuação de sangue, de tal modo que pensou que pereceria. Finalmente, porém, chegou à cabana de um negociante entre os índios e teve permissão de passar ali algum tempo. Embora sem medicamentos e nem alimentação apropriada, agradou a Deus depois de cerca de uma semana de apertos fazê-lo sentir-se melhor ao ponto de poder montar de novo. Voltou para casa tendo partido de Juncalta, uma ilha no rio Susquehanna onde havia considerável número de índios, os quais pareciam mais isentos de preconceitos contra o cristianismo do que a maioria. Chegou em Forks of Delaware numa quinta-feira, 30 de maio, depois de ter percorrido naquela jornada cerca de 570 quilômetros. Chegou em casa muito doente e deprimido, o que foi um grande empecilho para os seus exercícios religiosos. Entretanto, no sábado, após ter pregado aos índios, pregou também aos civilizados com algum sucesso sobre Isaías 53:10, abre aspas. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, fecha aspas. Alguns foram despertados pela pregação. No dia seguinte, porém, esteve muito preocupado, sentindo-se carente de maior vida espiritual e fervor. Fecha aspas. Jonathan Edwards. 5 de junho. Senti um desejo ardente por Deus pela manhã. À noite desfrutei de um precioso período de retiro espiritual. Fui favorecido com uma clara e emocionante meditação sobre o Salmo 17, verso 5, abre aspas. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança, fecha aspas. As realidades divinas abriram-se diante de mim com clareza e segurança, tendo o selo divino. Minha alma sentiu-se expandida e refrigerada em oração, e deleitei-me em continuar nesse dever, tendo sido muito ajudado ao orar por meus irmãos na fé e por colegas ministros. Bendito seja o Senhor por esses aprazimentos da mais alta ordem. Oh, quão doce e precioso é receber uma clara apreensão da verdade e um terno senso do mistério da piedade, da verdadeira santidade,
da semelhança com o melhor de todos os seres. Quão abençoado para uma mera criatura é ser o mais parecido possível com Deus. Senhor, dá-me mais de tua semelhança. Ao acordar, ficarei satisfeito se for possuidor dela. Nota, abre aspas. Em uma sexta-feira, dia 7 de junho, Brainerd partiu numa viagem de quase 80 quilômetros até Neshaminy, a fim de participar da Ceia do Senhor, na casa de oração do pastor Beatty. Brainerd fora convidado por esse irmão e sua gente. Fecha aspas. 8 de junho. Fiquei extremamente fraco e fatigado por cavalgar no calor do dia de ontem, mas sentindo-me disposto, preguei à tarde para um auditório repleto. Usei o trecho de Isaías 41 que diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Deus resolveu proporcionar-me grande liberdade, expondo à sua gente as tristezas da vida, mas mostrando-lhes aspectos consoladores. Bendito seja o Senhor, a Assembleia experimentou momentos comoventes. Dia do Senhor, 9 de junho. Senti anelantes desejos da presença de Deus com o seu povo na solene ocasião deste dia. Antes do começo da tarde, pregou o pastor Beatty e os ouvintes pareceram reagir muito bem. Depois ajudei a ministrar a ceia do Senhor. Após, dirigi ao povo um sermão com algumas referências à passagem de Isaías 53:10. Deus deu-me grande ajuda nesse sermão dirigido aos pecadores. A palavra foi acompanhada por admirável poder. Dezenas de pessoas, se não centenas, naquela grande assembleia que consistia em 300 ou 400 pessoas, foram tocadas de tal modo que houve grande lamentação, como o pranto de Adadrimon, de Zacarias 12:11. 10 de junho. Preguei com notável clareza e calor espiritual, tendo por texto o Salmo 17, verso 5. Bendito seja Deus, houve grande solenidade e atenção durante toda a reunião, e o povo de Deus foi muito fortalecido, o que foi evidente tanto na ocasião quanto posteriormente. 11 de junho. Passei o dia principalmente em conversa com queridos amigos crentes e usufruí de algum deleitoso senso de coisas divinas. Oh, quão desejável é estar com os queridos filhos de Deus! Esses são os notáveis da terra, nos quais tenho todo o meu prazer. Oh, quão maravilhoso será quando encontrar a todos no estado de perfeição. Senhor, prepara-me para aquele estado eterno. 18 de junho. Parti de New Brunswick com o propósito de visitar alguns índios em Crosswickerson, em New Jersey, já perto do mar. À tarde cheguei num local chamado Cranberry e, tendo me encontrado com um ministro sério, o pastor McKnight, alojei-me com ele. Em oração junto com algumas pessoas, desfrutei de ampla liberdade de espírito.